Ela não conviveu com o bebê durante os 9 meses de gestação, mas esperou ansiosamente pela oportunidade de conhecê-lo e de carregá-lo nos braços. Na reportagem de hoje, vamos conhecer a história da Raquel. Natural de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, ela mudou para Imperatriz há pouco mais de 6 meses e acaba de receber seu filho adotivo, esperado há 2 anos na fila de adoção. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres, mas em alguns casos não é tão simples assim. É que muitas dessas mulheres acabam descobrindo que não podem dar à luz o filho. Mas o choque do impedimento biológico de gerar uma vida não é razão suficiente para bloquear o desejo de constituir família. O sonho de exercer a maternidade pode vir de outra forma, através da adoção. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Adoção, em todo o país existem cerca de 5.000 crianças esperando para serem adotadas. Só em Imperatriz são mais de 30 meninos e meninas precisando de um lar e de alguém para chamar de mãe. A maioria delas foi encontrada nas ruas, em situações de abandono, maus tratos e sob o domínio de mães usuárias de drogas. Na casa de acolhimento, elas recebem acompanhamento escolar, médico, nutricional e também participam de brincadeiras, oficinas, teatro e música. Mas elas ainda não têm o que mais desejam: um lar. Para isso, é preciso que interessados em adotar procurem primeiro a Vara da Infância e Juventude para se cadastrar. Vai haver um estudo social, um estudo psicológico, e esse casal ou essa pessoa passa por um curso, nós chamamos curso de adoção, que normalmente é um dia. Nós expomos para eles os aspectos sociais, psicológicos, jurídicos da adoção. E aí aguardar, depois disso, a criança, aparecer a criança para adotar. A espera é, sem dúvida, a etapa mais desgastante do processo de adoção. E quando os adotantes preferem bebês, ela se torna ainda maior. Isso acontece porque a Justiça tenta de várias formas devolver a criança para os pais biológicos. E até que ela seja liberada para adoção, não é mais um bebê. Foi assim com Raquel, que teve que aguardar os trâmites com paciência. Depois de graves complicações durante a gravidez, ela e o marido resolveram enfrentar uma longa fila em busca de um recém-nascido. Eles queriam passar pela experiência de pegar o filho no colo e acompanhar todos os passos do seu crescimento. Um bebê pequenininho realmente é um pouco mais difícil, mas por que não? Sabe? Por que o casal não pode ter o desejo de ter um bebê? Ver ele andar, dar os primeiros passos, falar papai, falar mamãe. A espera valeu a pena. Depois de 2 anos na fila de adoção, finalmente Raquel recebeu a notícia que seu filho estava a caminho. Bebê tão aguardado e desejado, com amor inexplicável, mesmo antes de nascer. Eu sempre escutava nos programas de televisão, amigos meus falando, né? E era bem clichê isso, assim. Nossa, quando eu vi, eu falei, ai, é meu filho, é minha filha. E eu vivi um clichê. Porque quando eu bati o olho nela, eu falei, meu Deus, essa criança nasceu pra mim. Ela não nasceu de mim, mas ela nasceu pra mim. Foi um encontro marcado. Pequeno e frágil, o bebê chegou com apenas 1 mês de vida na casa da mamãe de primeira viagem. Mas a vontade e os sentimentos de afeto da nova mamãe ultrapassam qualquer dificuldade que possam existir na fase de adaptação. Quando a pessoa gera o bebê, ela tem 9 meses para adaptar a vida dela aos pouquinhos. E quando o bebê vem pelas vias de adoção, aí é assim, de um dia para o outro você tem que ir arrumando tudo. E aos pouquinhos a gente vai ajeitando, né? Quando a adoção é feita de maneira correta, tem amparo da lei. No entanto, infelizmente, é comum pessoas receberem crianças diretamente das mães,
uma prática que não é recomendada pela justiça, pois em muitos casos a mãe pode se arrepender e a qualquer momento exigir o filho de volta. Então, enquanto a adoção ela não for concretizada, enquanto não sair uma sentença, a mãe pode se retratar e receber a criança de volta. Por isso que é muito importante cautela por parte dos casais adotantes de não receber crianças diretamente da mãe sem essa segurança, porque, como já aconteceu aqui, pode perder a criança pode retornar e aí esse casal, essa pessoa passa por um sofrimento quase insuperável. Para adotar, é preciso ter paciência para aguardar as decisões jurídicas e ter total compromisso com o novo ser que entra na família. Quem adota entende que deve ser responsável por garantir amor, dedicação e esperança, porque é justamente esse amor que move o desejo de adotar e promove este encontro de almas que é para toda a vida. Para falar sobre sua experiência, nós vamos conversar agora com a Andressa Alencar, casada e mãe de 4 filhos. Ela encontrou na adoção uma forma de realizar um sonho antigo, ser mãe de menina. Exato. Andressa, como surgiu a ideia de adotar uma criança? Olha, desde o meu primeiro filho eu tinha o desejo de ter uma filha, uma menina, né? E eu tive o primeiro menino, o segundo menino. No terceiro eu iria fazer a laqueadura e veio um menino. Então meu esposo pediu que eu não fizesse a laqueadura no momento. E eu tinha aquele desejo, então no terceiro filho já surgiu a ideia da adoção. Até porque eu pensava que eu não iria ter um quarto filho. Eu não liguei, mas também não tinha desejo, eu queria adotar de imediato. Passando 2 anos eu engravidei do quarto filho e fiquei naquela expectativa e veio outro menino, né? E aí eu já tinha isso gerado no meu coração porque eu sempre quis abençoar uma outra vida também, né? Sempre eu visitava abrigos, orfanatos e verificava como que aquelas crianças estavam ali naquela situação, sem pais, né? Apesar de serem cuidadas pelo Estado. Então, quando eu tive meu quarto filho, eu falei com meu esposo, nós concordamos em adotar. Então, nós entramos na fila da adoção. E sobre o procedimento? Porque muita gente tem essa ideia de que é bem burocrático. Para ti foi complicado? Tu pensou em algum momento em desistir? Como foi o procedimento? De fato, ele é um pouco burocrático, porque a fila geralmente demora de 4 a 5 anos. Para mim foi um pouco mais fácil, por quê? Porque Deus mandou alguém da minha família para mim adotar, entendeu? Então, como eles dão prioridade para familiar, e aí eu acabei adotando ela, que é da própria família. Então, eu fiquei pouco tempo na fila. Mas a fila normalmente é de 3 a 5 anos. Eu tenho uma prima minha que ficou na fila 5 anos e meio. E ela conseguiu adotar um casal de gêmeos, que era o que ela queria. Eu entrei na fila, na verdade, em junho de 2016. E eu estava esperando esse prazo de 3 anos, né? Mas em dezembro eu recebi a ligação de que teria uma criança para adoção que seria da minha própria família, né? Então, para mim foi até melhor e bem mais fácil. Uhum. Me conta assim, como foi que você recebeu a notícia que seu filho estava a caminho, como foi esse momento para ti? Como eu falei, a adoção, ela, primeiro de tudo, quando a criança vai para o abrigo, porque ela está desassistida dos pais, né? Lá ela vai ser destituída, para depois ela dar início à adoção. E aí me explicaram todo esse processo. Tanto é que as minhas visitas ao abrigo, eles pediram que eu não me apegasse a nenhuma criança lá, porque poderia ser que a criança que eu me apegasse não seria a minha, né? Então eu fazia visitas para entregar brinquedos, para amar mesmo, dar aquele apoio, né? Mas sem tentar me apegar. Acabei me apegando a 2, mas depois elas foram adotadas. E aí foi quando eu recebi um telefonema de uma tia minha que mora fora, que ela não poderia criar a neném, que era filha da filha dela, que no caso é uma prima distante minha. E falou que já tinha colocado a criança num abrigo lá e que eles estavam tentando ir para adoção. Só que no primeiro momento eles teriam que procurar um parente se quisesse. E no momento eu não sabia que ela tinha ido ao abrigo. E aí quando ela me ligou eu fiquei achando como realmente uma resposta de Deus, né? E foi algo assim que eu fui, já organizei toda a papelada com o advogado e eles transferiram para cá o processo e eu fui buscá-la no mês de dezembro. Eu cheguei em Imperatriz no dia 30 de dezembro com ela. E me conta como é que está sendo o processo de adaptação em casa, já que você já tem filhos. Eu tenho 4 filhos meninos, como eu falei no começo. Ela é muito tímida, muito carente também, porque essas crianças eles precisam de mais amor ainda, né? Porque eles já foram rejeitados pelos pais biológicos. Mas ela se encaixou de uma forma como se ela realmente tivesse nascido lá em casa. Os meninos amam ela ama eles. Ela no começo ela ficou um pouco tímida,
meio no cantinho, mas depois ela foi se soltando. Agora, ontem mesmo a gente fez um ensaio fotográfico dela, que ela faz 2 anos agora em março, dia 22. E ela muito feliz, muito alegre, muito espontânea, totalmente da família. E ela só tem 3 meses que está com a gente. Andressa, você já sofreu algum preconceito da família ou até de amigos mesmo por ter optado pela adoção? Olha, a adoção, ela é uma coisa que, como eu falei, ela é gerada no coração da gente. Nem todos aceitam, acham que é loucura, ainda mais no século XXI, no ano de 2017, uma pessoa ter 5 filhos já é algo impactante, né? E quando eu falei em adoção, tanto é que no início, as únicas pessoas que sabiam eram a minha família, depois eu comecei a falar às outras pessoas. Ela foi muito bem acolhida, graças a Deus, mas eu sei que sempre fica um impacto negativo pelo fato de eu ter várias crianças, né? Mas como ela é da minha família também, de certo chegou-se melhor essa informação. Mas eu tenho várias pessoas que adotaram, que eu conheço, e que há sim um certo preconceito em relação a isso, infelizmente. Andressa, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E por ter partilhado um pouco dessa tua experiência conosco. Tá bom, obrigada a vocês. O que elas dizem fica por aqui. Na próxima quinta-feira, vamos conhecer histórias de mulheres empreendedoras que botaram a mão na massa e montaram seu próprio negócio. Quer colaborar conosco? Mande um e-mail para o que elas dizem@outlook.com.br. E não esquece de se inscrever no canal e seguir o que elas dizem nas redes sociais. Até a próxima! Até!